cada uma das histórias de Neio Lúcio, que tem um modo muito peculiar de narrá-las pela psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrando direcionamentos muito assertivos em torno de temas muito próprios, que as histórias dele têm um cunho muito direcionado. Cada uma delas fala sobre uma temática diferente. E dentre esses valores que nós precisamos despertar dentro do nosso coração, como uma forma, inclusive, de podermos transubstanciar dentro da nossa alma o orgulho, que é uma das grandes chagas da humanidade, para despertar a humildade, que já trazemos na intimidade do nosso ser, que precisa ser eclodida, ser alimentada, ser regada para desenvolver. Há uma história muito típica do livro que fala a respeito disso, que nós gostaríamos de poder compartilhar. É a história que ocorreu numa época em que ainda não haviam automóveis, na cocheira de um palácio real. Ali vivia um burro de carga que passava por grandes dificuldades, porque sempre enfrentava os companheiros que ali residiam também no estábulo junto com ele, vítima de brincadeiras, de desprezo. Se essa história se passasse nos dias atuais, nós poderíamos dizer, numa linguagem moderna, que o burro de carga sofria bullying dos seus companheiros que viviam junto com ele naquele local. E certo dia, logo pela manhã, o cavalo árabe, conversando com o potro inglês, logo disse: já reparou o pelo maltratado que traz esse burro? As grandes cicatrizes que estão em seu lombo? Veja o estado dele. Deve ter muita inveja de mim, porque eu sou elogiado pelos reis. O cavalo árabe se vangloriava e menosprezava o burro de carga. Por sua vez, o potro inglês, que dialogava, logo disse: imagine, meu amigo, se o pobre burro consegue entender o que é o brilho das corridas, a emoção das caçadas, jamais poderá sentir isso na sua vida. E enquanto o cavalo árabe e o potro inglês conversavam, o burro de carga, que tudo escutava, mantinha-se em silêncio. Recebia aquelas críticas, aquelas injúrias, sem nada dizer, sem se defender, apenas ali no seu canto. Mas o cavalo húngaro, que também participava daquele diálogo, não ficou em silêncio. Logo também trouxe a sua contribuição. Esse burro é um covarde. Ele sofre as maiores brutalidades nas mãos do amansador e nunca deu nenhum coice naquele que o maltrata. Realmente nasceu para levar cargas e também pancadas. Os orgulhosos animais desprezavam o burro de carga. Mas aquela manhã, algo iria acontecer que jamais aqueles animais poderiam prever, porque naquela cocheira surgiu o rei. O rei foi visitar os seus cavalos. Ele estava acompanhado do chefe da cavalariça. Como os homens não sabiam que os animais falavam, logo logo todos os animais do estábulo ficaram em silêncio e o rei pôs-se a conversar com o chefe da cavalariça. Eu preciso de um animal para uma tarefa de grande responsabilidade. Precisa ser dócil, educado, porque é uma grande missão que vou confiar. E o chefe da cavalariça, que conhecia muito bem cada um daqueles animais, disse ao monarca: o que o senhor acha de então preparar o cavalo árabe? De jeito nenhum. O cavalo árabe só serve para corridas e para festas. Então já sei, majestade. Vou preparar o potro inglês.
Não, não, não. Ele é muito irrequieto, nada sabe senão caçar. Então temos o cavalo húngaro. O senhor acha que ele pode atender às necessidades? Não, o cavalo húngaro é muito bravo, sem educação, é para pastorear os rebanhos e não para essa missão que eu tenho. Onde está o meu burro de carga? Perguntou o rei. E antes que o chefe da cavalariça pudesse dizer qualquer coisa, o próprio rei entrou ali no meio dos cavalos e buscou o burro de carga, acariciando com muito carinho, e disse: Eu gostaria que você enfeitasse esse burro com as cores, o símbolo do nosso reino, porque a missão que eu tenho para ele é levar o meu filho, que você sabe ainda é muito pequeno, para uma longa viagem. Coloque nele o símbolo da casa real, porque ele vai levar um grande fruto do nosso reino para terras bem distantes. E para surpresa de todos os outros cavalos, o burro de carga foi escolhido pelo rei para aquela grande missão. Essa história também nos fala muito ao coração, porque traduz, inclusive, um dos grandes ensinamentos de Jesus, que é apresentado no Sermão da Montanha. Ele abre o Sermão das Bem-aventuranças, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito. Em algumas traduções, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Para nós termos uma ideia da importância desse ensinamento, Allan Kardec, o nosso codificador, ao compilar o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, orientado pelo Espírito de Verdade, ele dedicou um capítulo inteiro para falar dessa bem-aventurança, o capítulo 7. E ao trazer os ensinamentos da espiritualidade, Kardec toma o cuidado de poder esclarecer a todos nós o que é a humildade, essa virtude que muitos ainda não compreendem e outros até zombam da máxima trazida por Jesus. Porque, em verdade, pobres de espírito, humildade, ser humilde, muitas vezes é confundido com pobres de recursos financeiros, com analfabetos, e uma coisa não tem nenhuma vinculação com a outra. Comumente, quando às vezes nós vamos visitar alguém em parcos recursos financeiros, quando nós vemos uma pessoa que está vestida maltrapilha, alguém que vive pelas ruas das nossas cidades, nós dizemos assim: Veja como fulano é humilde. Hoje eu fui numa casa muito humilde. Quando vemos uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento, iletrada, nós dizemos: Nossa, fulano é um pobre de espírito. E é preciso que nós entendamos que a pobreza, a falta do conhecimento intelectual não denota humildade. Logicamente que o pobre, o analfabeto, pode ser humilde, mas nem todo pobre e analfabeto é humilde. Como também pode acontecer que pessoas milionárias, pessoas de alto conhecimento, possam despertar no seu coração a humildade. Mas esse mundo capitalista em que nós vivemos, essa ânsia do ter, do possuir, muitas vezes deixamos despontar dentro do nosso coração o orgulho e o egoísmo, que, conforme nós já dissemos, são essas chagas que consomem o nosso coração, que fazem derivar, inclusive, vários outros vícios, várias imperfeições, inclusive o preconceito. Quando nós começamos a criar distinções
por causa da nossa raça, da nossa orientação sexual, da nossa posição social, da nossa religião. Os cavalos que viviam no estábulo menosprezavam o burro de carga por causa da sua condição. E ele, silencioso, oferecia o exemplo. Mas algo que nos chama bastante atenção nessa história, quando o rei ele vai escolher o animal que levará o seu filho, ele escolhe o burro de carga e manda que o chefe da cavalariça colocasse sobre ele o símbolo da casa real. Isso nos faz lembrar a parábola do festim das bodas, quando nos conta que quando formos convidados a participar do grande banquete na casa do Senhor, nós precisamos estar vestindo a túnica nupcial. É preciso nós estarmos preparados, vestidos adequadamente. É como a história nos dizer que quando nós somos humildes, quando nós despertamos essa virtude dentro do nosso coração, é como se nós trouxéssemos o símbolo real. Como nós trouxéssemos a intimidade do nosso ser impregnado, o Evangelho de Jesus, que é a grande proposta do Mestre, nos convidar a ser testemunhas vivas, conforme dizia Paulo de Tarso na sua mensagem, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, das nossas vivências do dia a dia. Então a história O Burro de Carga fala profundamente ao nosso coração sobre a humildade, sobre essa vivência que todos nós somos convidados a colocar em prática, respeitando as pessoas, sendo humildes na forma de expressar, de conversar, de colocar a nossa opinião em determinado assunto, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer os nossos erros, saber pedir perdão. Tudo isso são expressões da humildade na nossa jornada. Mas algo também que a história nos traz e nos ensina é o valor do trabalho. O trabalho ensina-nos os benfeitores espirituais, é toda ocupação útil. Tudo aquilo que fazemos que nos leva ao desenvolvimento, tanto intelectual, material, moral e espiritual. Os imortais, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte que fala das leis morais, o capítulo Lei do Trabalho, nos informam que sem o trabalho nós permaneceríamos na infância, não desenvolveríamos a nossa inteligência. E se nós observarmos, tudo à nossa volta trabalha. A natureza é um contínuo trabalho e, por isso, serve de exemplo para nós, os seres humanos. Nós podemos dizer, inclusive, que há 3 coisas fundamentais que são desenvolvidas no homem quando nós trabalhamos. E aqui não nos referimos apenas ao trabalho remunerado que fazemos em troca de um salário, mas também o trabalho espiritual, toda aquela ocupação, conforme os benfeitores dizem, que é útil na nossa vida. O trabalho, meus amigos, nos fortalece neste sentimento de dignidade pessoal. Quando nós trabalhamos, nós nos sentimos úteis, úteis à nossa família, úteis com aqueles que estão ao nosso derredor, até mesmo na nossa sociedade. Não nos tornamos um peso dentro da sociedade. E é por isso que outra coisa fundamental que o trabalho nos traz é a dignidade. Quando nós trabalhamos, quando nós fazemos algo de útil, nós nos tornamos respeitados no meio em que nós vivemos. Quando somos nós próprios que arcamos com as nossas despesas, que pagamos com as nossas contas, que somos um cidadão digno e honesto por meio do nosso trabalho, isso nos favorece a dignidade
e o respeito dentro do meio em que nós vivemos. Além, é claro, de nos dar a segurança, porque no trabalho remunerado, bem ou mal assalariados, nós temos os recursos para o nosso consumo, para a nossa sobrevivência, tornando a nossa vida mais harmônica, dando mais facilidade para nós convivermos dentro da sociedade. Mas qual seria o limite deste trabalho? Será que existe, do ponto de vista espiritual, algo que demarque um ponto para que nós descansemos? E os benfeitores, eles nos respondem na questão 683 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona quais os limites do trabalho, eles respondem que é o das forças, porque o trabalho é uma lei divina e natural, mas o repouso também é uma necessidade do corpo. É preciso nós descansarmos. Agora mesmo, neste domingo, nós acordamos pela manhã depois de uma noite de repouso. O repouso, ele revigora as nossas energias, ele nos traz essa movimentação que nos fortalece para os embates do dia que se inicia, mas todas as vezes que esse repouso se desequilibra, muitas vezes ele se apresenta na nossa existência como a preguiça. E a preguiça é um tema que foi trabalhado por Ney Lúcio numa outra história que se encontra aqui no livro Alvorada Cristã. A preguiça, que é essa propensão que nós temos para a inatividade, para não trabalharmos. Às vezes é conhecida como lentidão para executar uma tarefa. Às vezes é caracterizada como uma moleza, uma negligência. E pode ser considerada, em alguns casos, desvio de conduta. Aliás, a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela vai nos dizer que a preguiça é um conflito da nossa alma, que precisa ser trabalhado. Surge como o efeito de um cansaço que leva ao repouso, à recomposição das energias, mas que, vivenciado de forma demasiada, passa a ser um mau hábito. Todas as vezes que esse repouso se torna prolongado, quando nós vamos incorporando na nossa rotina esse hábito e passamos a optar por essa comodidade. E de repente, sem que nós percebamos, nós estamos negando aquelas atitudes que nos levam ao progresso. Quando nós assustamos, nós estamos envolvidos naquela ociosidade, não tendo uma conduta saudável perante aquilo que somos convidados a vivenciar. Porque quando nós estamos mergulhados na preguiça, nada faz sentido, ficamos parados no tempo, esperando que tudo chegue às nossas mãos, que outros façam aquilo que nós precisamos realizar. Geralmente, a preguiça, ela se estabelece na nossa vida em situações muito corriqueiras, que às vezes nós nem nos damos conta. A preguiça, por exemplo, ela se manifesta na nossa vida quando nós não realizamos aquilo que nos foi solicitado. Ficamos fazendo hora, somos chamados a fazer algo e ficamos deixando para depois, que pode ser realizado hoje. Quando nós nos permitimos muitas horas de sono, às vezes o nosso organismo necessita de um maior número de horas para o descanso, isso é natural. Os especialistas dizem que em torno de 8 horas é um bom número de quantidade de horas para o descanso. Mas quando nós prolongamos muito, 10, 11, 12 horas de sono, nós ficamos, às vezes, pachorrentos, mal-humorados. Quanto mais dormimos, mais queremos dormir. O domingo, por exemplo, é chamado o dia da preguiça, o dia em que nós não queremos fazer nada. É óbvio que estar dentro de casa, com os familiares, sem o trabalho remunerado, porque a grande maioria das pessoas no domingo é o dia de descanso, e isso
é uma conquista da humanidade, mas que seja utilizado de uma forma proveitosa. Porque repouso não quer dizer necessariamente dormir ou ficar ocioso. Nós podemos canalizar a nossa energia para outras situações, fazendo inclusive com que seja útil as horas de descanso. Quando nós mantemos, por exemplo, cortinas cerradas, o ambiente nas sombras, ficamos deitados por um longo período no quarto, sem que o tempo seja aproveitado, isso também pode denotar preguiça. E é uma conduta enfermiça, que vai gerando outros distúrbios psicológicos, porque inclusive cria ideias negativas na nossa mente. Existe até um ditado popular, um provérbio que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E quando nós vamos cultivando essa preguiça, nós começamos a acreditar que não somos uma pessoa de valor, nós pensamos que nada que acontece na nossa vida é favorável, que nada de bom nos acontece, que ninguém pode nos oferecer condições para que nós sigamos adiante aquilo que realmente nós precisamos. E isso vai se avolumando na nossa vida, e quando nós percebemos, estamos encontrando desculpismos para não trabalharmos. Nós podemos nos recordar de Zezélia, do livro Alvorada Cristã, que pedia esmolas havia muitos anos. Ela nem era tão doente assim, que não pudesse trabalhar, mas ela se acostumou a ficar pelas ruas da cidade e não se animava de jeito nenhum a enfrentar qualquer disciplina de serviço. Então ela ficava ali assentada com a sua escudela na mão, pedindo uma esmola pelo amor de Deus. Clamava o dia inteiro, reclamando, né, rogando aos transeuntes que passavam por ali. E de quando em quando, pessoas muito amigas, pessoas que conheciam a Zezélia, que queriam que ela saísse daquela condição, buscavam auxiliá-la de maneira diferente. Porque auxiliar uma pessoa necessitada não é apenas dar a ela o que ela está pedindo. Às vezes ela necessita de outra coisa. Aliás, no Evangelho está escrito que devemos transformar as nossas esmolas em salários. Então, alguém um dia chegou perto de Zezé e disse assim: Você não poderia plantar algum milho na minha casa para que você possa ganhar um dinheiro? E ela disse: De jeito nenhum, eu não posso, não tenho forças para isso. E outra pessoa, Zezélia, quem sabe você não poderia colher café na minha fazenda? Quem sou eu, meu filho? Eu não tenho forças, e choramingava diante daquele que a convidava para o trabalho. Uma senhora muito distinta aproximou-se de Zezé e disse: A senhora não quer ir lavar roupa para ganhar algum dinheiro na minha casa? Nem pensar. Não aguento ficar debruçada no tanque para lavar roupas. Por que que então algumas jovens disse: A senhora Zezélia não vende flores aqui pelas ruas da cidade? É uma forma de ganhar dinheiro. Ah, não posso andar, minhas filhas. De jeito nenhum posso vender qualquer coisa. E o bordado? A senhora tem as mãos tão hábeis, livres. A agulha é uma grande companheira. Não tenho dedos seguros para isso. Falta-me energia. E assim vivia Zezélia no seu dia a dia, prostrada, sem ânimo, sem alegria, na ociosidade. Ela afirmava que sentia dores por todo o corpo, sempre dava notícias de tosse, tonteira, resfriado, sempre lamentando. E ela tanto reclamou, tanto queixou, que um dia ela foi encontrada morta e foi a caridade pública que a enterrou com muita piedade. Todos julgavam que Zezé iria diretamente para as regiões mais elevadas, para o céu, porque era uma mulher que sofreu tanto. Mas, quando Zezé acordou do outro lado da vida, estava num campo muito escuro, muito frio, ela gritava aflita, e somente depois de muito tempo, passado alguns anos, no tempo espacial, que um anjo amigo foi visitá-la. E então ele perguntou a ela: Zezélia,
Mas o que deseja você que clama tanto auxílio? Ah, eu já sou conhecida na casa celestial? O senhor sabe inclusive o meu nome? Há muito tempo você é conhecida. Eu tenho sofrido muito, companheiro. Eu quero o amparo do mais alto. E começou a chorar. E então, ele bondosamente lhe disse: Zezélia, o auxílio divino é para quem trabalha, porque quem não planta não tem nada a colher. Você não cavou a terra, não cuidou de plantas, não ajudou os animais. Você não fiou o algodão, não teceu fios, não costurou o pano, não amparou as crianças, não tratou nem mesmo da saúde do corpo, como agora pretende receber as bênçãos de cima. Naquele momento, a infeliz abaixou os olhos e quis inclusive justificar. Eu nada podia fazer, meu irmão. Eu era mendiga. Não, Zezélia, você não era mendiga. Você simplesmente foi preguiçosa. No dia que você aprender a trabalhar, chame por nós e você receberá o socorro celeste. Mais tarde, Zezé iria voltar à terra a fim de poder renovar-se. Essa história, meus amigos, é um convite para todos nós, para que possamos arregaçar as mangas, trabalhar, servir. Jesus nos ensinou no seu evangelho: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Logicamente, conforme nós dissemos, é necessário que nós descansemos, que nós tenhamos o nosso momento de lazer, de convívio com a nossa família, mas é importantíssimo que também canalizemos o nosso tempo para o bem, para o que é útil, para que nos fortaleçamos a nossa jornada a fim de ser pessoas melhores.